Então vamos lá, galera, silêncio. Seguinte, nós vamos aí inicialmente dar uma revisada em alguns componentes que já foram explicados no virtual, porque esses componentes, esses conteúdos que eu quero revisar com vocês, vão ser de extrema importância para o que ainda está por vir. Primeira coisa, galera, quando nós falamos de átomos, nós vimos aí que os átomos foram criadas várias teorias. Houveram vários modelos atômicos, né? Alguns desses modelos bem distantes da ideia real do que seria um átomo. Então, nós já vimos o modelo da bola de bilhar, já vimos o modelo do pudim de passas, o modelo lá que era mais semelhante ao sistema solar. E algumas ideias que eram atribuídas aos átomos também eram ideias equivocadas, como, por exemplo, dizer que o átomo é maciço e indivisível. Pelo contrário, o átomo possui partículas subatômicas, ou seja, ele já não é indivisível. Se ele é formado por outros elementos, então não tem como classificá-lo como indivisível, porque ele seria um elemento único. E dentro de um átomo, digamos assim, nós conseguimos identificar três partículas que nós chamamos de subatômicas, porque são menores que o átomo: prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons representam aí dentro do nosso átomo a carga positiva, que mais lá na frente na aula hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de átomo com carga elétrica. Os nêutrons, eles não possuem carga. E os elétrons representam aí a carga negativa que o átomo pode apresentar. Um detalhe interessante é que os prótons e os nêutrons juntos, eles formam o núcleo atômico. Eles formam o núcleo do átomo. Já no caso dos elétrons, eles ficam orbitando esse núcleo atômico em uma região que nós chamamos de eletrosfera. Então, a eletrosfera compõe o maior volume que esse átomo ocupa. Certo? E um detalhezinho a mais. O símbolozinho que representa os prótons é SP com o sinalzinho da adição logo aqui acima. Os nêutrons, como não apresentam carga, é esse N com esse zerozinho aqui elevado. E os elétrons é o E com esse símbolozinho do negativo no canto superior, tá? Caso em alguma questão vocês se deparem com esses símbolos, vocês saberão que são prótons, nêutrons e elétrons. Então, galera, dando continuidade, quando nós falamos de átomos, nós inevitavelmente vamos trabalhar também com essa ideia de elemento químico. Mais à frente, aí dentro da química, nós vamos começar a estudar a tabela periódica dos elementos químicos. E essa tabela, quando nós começarmos a estudá-la, nós vamos perceber que a ordem que os elementos químicos presentes nela seguem tem todo um porquê. Vamos ver várias propriedades que vão ser atribuídas aos elementos químicos mediante o estudo da tabela periódica. Mas primeiro, vamos entender o que é um elemento químico. Quando falarmos de elemento químico, vamos estar falando de átomos que possuem o mesmo número atômico. Então, já dando um spoiler aí sobre algo que ainda vai ser estudado, a tabela periódica, os elementos que estão nela, estão organizados em ordem crescente em relação ao número atômico. E vamos entender aí o que é esse número atômico. Então, primeira coisa, elemento químico são átomos de mesmo número atômico. Número atômico, que é representado aí pela letra Z, é a quantidade de prótons existente no núcleo do átomo. Como eu já havia explicado anteriormente, no núcleo atômico nós vamos ter os prótons e os nêutrons. Então, a quantidade de prótons presentes nesse núcleo nós chamamos aí de número atômico, e esse número atômico tem uma importância relevante aí em relação a alguns pontos que ainda serão estudados. Mas lembre-se, número atômico, quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo, no núcleo atômico. Outro elemento de extrema importância, também falando de tabela periódica, é a massa atômica, que é representada aí pela letra A. E essa massa atômica, ela é calculada por meio de uma soma. Quando eu somo a quantidade de prótons
com a quantidade de nêutrons localizados no núcleo do nosso átomo, o resultado dessa soma nós chamamos de massa atômica. Jean, mas eu observei aí que, em relação a esse ponto que está sendo explicado agora da aula, em nenhum momento os elétrons foram citados. Seguinte, turma, a massa de um elétron é tão desprezível, ela é tão insignificante, que a gente não utiliza o elétron para determinar a massa do átomo. Para vocês terem ideia, para você determinar a massa de um elétron, você pegaria um próton e dividiria esse próton em 1836 partes iguais. Uma partezinha dessa que seria encontrada vai ser referente à massa de um elétron. Então eles são aí, a massa de um elétron é extremamente pequena. Então não vai interferir na massa do átomo, na massa atômica. Então quem vai determinar essa massa atômica é a quantidade de prótons e nêutrons que se localizam no núcleo atômico. Então a formulazinha aí para se determinar a massa atômica é A igual a Z, que é o número atômico ou o número de prótons, mais N, que é a quantidade de nêutrons que estão localizados aí no núcleo. Lembrem-se, quem determina a massa atômica é o núcleo do átomo. A eletrosfera, apesar de ocupar maior volume, ela não vai interferir nessa questão da massa que o átomo possui. Quem vai determinar aí essa massa atômica são os prótons somados com os nêutrons que estão localizados no núcleo do átomo. Dando continuidade, turma, vamos agora falar sobre íons. Como eu expliquei no início da aula, os átomos eles vão possuir 3 partículas subatômicas: prótons, nêutrons e elétrons, onde os prótons representam a carga positiva, os nêutrons, como o próprio nome já sugere, não tem carga, a carga do nêutron é 0, e o elétron seria a carga negativa do átomo. Quando nós falamos de átomos, quando a gente pronunciar o termo, então já fica aí subentendido que quantidade de prótons e quantidade de elétrons estarão em mesma quantidade. Ou seja, se carga positiva está na mesma quantidade que a carga negativa, o resultante aí dessas duas cargas, que sabemos serem opostas, vai ser 0. Então, o átomo, quando a gente usa a expressão, o termo átomo, já estamos entendendo aí que quantidade de prótons, ou seja, que o número atômico e a quantidade de elétrons vão ser a mesma. Então, ele não vai possuir nem carga positiva e nem carga negativa, porque como estão em mesma quantidade, essas cargas se anulam. Porém, pode acontecer, e eu vou já explicar por quê, da quantidade de prótons e quantidade de elétrons ficarem diferentes. Eu posso ter um átomo, por exemplo, com maior quantidade de prótons ou com maior quantidade de elétrons. E aí o átomo deixa de ser eletricamente neutro e ele passa a ter carga ou positiva ou negativa. Primeiro, galera, o átomo muda de nome quando ele passa a ter carga. Ele é chamado de íon. Então já saibam, quando a gente utilizar o termo íon, é porque eu estou falando de um átomo que possui carga. Se essa carga for positiva, se for um íon positivo, o átomo passa a ser chamado de cátion. Se for um íon com carga negativa, ele é chamado de ânion. E um detalhe, para que um átomo fique com carga positiva, ele tem que perder elétrons. E para que ele fique com carga negativa, ele tem que ganhar esses elétrons. Então, vamos só dar uma resumida. Os prótons, que representam a parte positiva, eles se localizam no núcleo. Então, jamais um elemento químico, um átomo, vai ganhar ou perder prótons, porque os prótons são partículas fixas que estão localizadas no núcleo do átomo. Mexer no núcleo atômico dá problema. E mais à frente vocês vão entender por quê.
Então, a única partícula subatômica que o átomo pode ganhar ou perder são os elétrons, porque eles ficam o tempo todo girando ao redor do núcleo. Então, é muito comum um átomo ganhar ou perder esses elétrons, principalmente quando eles realizam ligações químicas, que é quando um elemento químico se liga a outro, formando assim as substâncias. Tá? Agora lembre-se, para o átomo se transformar em um íon positivo, ele tem que perder elétrons. Para ele ficar negativo, ele tem que ganhar elétrons. Quando nós utilizarmos a expressão íons, já saibam, estamos falando de um átomo que tem carga ou positiva ou negativa. Tendo carga positiva, ele é cátion, tendo carga negativa, ele é ânion. Mas lembre-se, eu vou frisar de novo, um átomo só pode ganhar ou receber, aliás, ganhar ou receber, ganhar ou perder elétrons. Não confundam, por favor, se um átomo está positivo, se ele é um cátion, é porque ele ganhou prótons. Não, é porque ele perdeu elétrons. E aí, na prática, na resolução de algumas questões, vocês vão entender melhor essa ideia aí. Então, olha só, turma, dando continuidade agora, vamos falar sobre semelhança atômica. Nós já vemos aí que os átomos, eles apresentam número atômico, que é a quantidade de prótons que estão localizadas no núcleo, né? Pelos prótons estarem localizados no núcleo do átomo, só recapitulando o que a gente falou sobre os íons, um átomo nunca vai perder ou ganhar prótons. Essa característica a gente só pode atribuir aos elétrons. Então, falando de semelhança atômica, nós temos aí 4 situações. A primeira delas são átomos que nós podemos classificá-los como isótopos, que são átomos que apresentam o mesmo número atômico. Lembrando que número atômico, representado pela letra Z, é a quantidade de prótons que o elemento químico, que o átomo apresenta, tá? Então, quando átomos tiverem a mesma quantidade de prótons, o mesmo número atômico, fazendo aqui uma ressalva, eu não anotei, mas prestem atenção, isótopos têm o mesmo número atômico, mas possuem número de massa diferentes, ok? Professor, como é que a gente consegue identificar, por exemplo, que esses elementos químicos, que esses átomos são isótopos? A gente vai ver isso melhor resolvendo algumas questões. O importante é isótopos, átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, possuem a mesma quantidade de prótons no seu núcleo, porém, quantidade de massa vai ser diferenciada. Isóbaros são átomos que apresentam a mesma massa atômica, porém, o número atômico vai ser diferente, tá? Lembre-se que massa atômica é calculado pela soma da quantidade dos prótons com a quantidade dos nêutrons, beleza? Dando aí continuidade a essa questão da semelhança atômica, nós temos também átomos que podem ser classificados como isótomos, que vão ser átomos que apresentam aí o mesmo número de nêutrons. Lembrando que esses nêutrons estarão localizados no núcleo atômico da mesma forma que os prótons, beleza? E para finalizarmos aí essa questão da semelhança atômica, nós temos aí também a questão dos isoeletrônicos. Então, o que seriam elementos isoeletrônicos? São átomos ou íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Então, fiquem espertos em relação a essa informação. Isoeletrônicos vão ser átomos ou íons que apresentam aí a mesma quantidade de elétrons. E só para a gente reforçar, esses elétrons estão aí em que região do átomo? Eles estão localizados na eletrosfera, que aí ocupa o maior volume atômico. Para finalizarmos aí a aula de hoje, vamos aí aplicar na resolução dessa questão o que foi explicado aí no decorrer do nosso encontro.
Seguinte, galera, considere a representação. Temos aqui a representação de um elemento químico. Este elemento químico é o carbono, muito importante aí para a química orgânica. Esse valorzinho que está aqui na parte superior, esse 14, é a massa, tá? É aquele Azinho lá, que é calculado pela soma dos prótons com os nêutrons. E esse 6, que está aqui no cantozinho inferior, é o número atômico, representado pela letra Z, que é a quantidade de prótons que o elemento apresenta. Então, de acordo com essa representação, turma, vamos aí responder esses 5 itens. Qual é a quantidade de prótons que o nosso elemento químico carbono apresenta? 6. Se o número atômico é 6, o número de prótons é 6. Galera, como é que a gente vai calcular aí quantos nêutrons esse elemento químico apresenta? Seguinte, esse 14, como eu expliquei para vocês, é a massa. E a massa é igual ao número atômico, ou seja, ao número de prótons, mais o número de nêutrons. Se eu tenho a massa e o número atômico, eu posso muito bem calcular o valor de N. De que forma? Seguinte, turma. Onde tem o A, eu coloco 14. Igual. Onde tem o Z, eu coloco 6. Mais N. Galerinha, aí fica fácil. Qual é o número que mais 6 é igual a 14? Qual é o número que mais 6 é igual a 14? 8, né? 8 mais 6, 14. Então, nêutrons vai ser igual a 8. Professor, mas aí não é uma equaçãozinha? Exatamente. Passa esse 6 para o primeiro membro. Ele está positivo, vai passar subtraindo. Fica 14 menos 6 igual a N. Então, a gente pode facilmente concluir que N é igual a 6. Perdão, 8. Galera, qual é a quantidade de elétrons que esse nosso elemento químico apresenta? Em algum momento da representação do nosso elemento químico, deu a entender que ele está com carga positiva ou negativa? Não, né? A gente não tem nenhuma simbologia para isso. Então, entende-se que a quantidade de elétrons é a mesma que a quantidade de prótons. Então, o nosso elemento químico também vai apresentar 6 elétrons. Partículas nucleares. Quem são as partículas nucleares? Quem está no núcleo do átomo? Então, nós já sabemos aqui que a quantidade de partículas nucleares é a mesma quantidade da massa. Temos 14. E partículas sem massa, galera? Quem é que não é utilizado aí na hora de determinar a massa do átomo? Então, nós temos aí 6 partículas que não apresentam massa. Beleza? E aí a gente finaliza